já vamos meditar na palavra de Deus nesta santificação deste domingo. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia Sagrada em Gênesis, capítulo 3, o versículo 8 em diante, que diz assim a palavra de Deus: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondei. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse Adão à mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Amém? Aleluia. Amada igreja do Senhor e ouvintes da palavra de Deus, observe, irmãos, que essa palavra ela vai em direção àqueles que têm cometido pecados e não têm confessado seus pecados, têm ocultado seus pecados, têm desprezado a lei de Deus, têm desprezado a palavra do Senhor. Essa palavra é para você, porque a Bíblia ela é como uma espada de dois gumes. Se você sentir que esta palavra está te incomodando, é porque você precisa se concentrar diante do seu Deus, diante do Senhor da glória, diante do Abraão, ou seja, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Observe, amados, que a Bíblia diz que lá no princípio do jardim do Éden era de costume, na viração do dia, Deus falar com a família, Deus falar com Adão e Eva. Mas observe que ali eles desobedeceram a Deus, porque Deus deu uma ordem a eles, que eles não comessem do fruto que estava no meio do jardim, que era a árvore da ciência do bem e do mal. E eles foram persuadidos, eles foram enganados por Satanás. Mas observe, amados, que a palavra de Deus diz que Deus não terá e não tem o culpado por inocente, porque Deus já tinha ordenado que eles não comessem, porque o dia que eles comessem ou trocassem, eles iriam morrer. E ali Satanás veio, ali em forma de uma serpente, e falou com Eva que Deus estava mentindo, que não ia acontecer aquilo, não ia ter morte nenhuma. E ela caiu na cilada de Satanás. Ela foi, olhou, ela comeu do fruto e foram abertos os olhos dela. E ela via que estava nu, como também Adão estava nu. Aleluia. Amados, aí está uma resposta, glória a Deus, para muitos. Às vezes comentam que é cafonice, que é coisa do outro mundo, não, que se veste
fica botando calça comprida, os homens, as mulheres saia, ficam se cobrindo o seu corpo. Mas por que isso aconteceu? Porque entrou o pecado no homem. E até hoje, se uma mulher não se vestir adequadamente, certamente ela vai estar sensualizando, ela vai estar, através do seu traje, colocando pessoas para pecar contra a sua família, contra o seu lar, contra o próprio Deus. Porque se ela tiver uma roupa inadequada, certamente o homem que vai olhar para ela vai desejar ela. E nós sabemos que o desejo é pecado. Se o homem for casado, é o pecado de adultério. Se o homem for solteiro, é o pecado de fornicação. Então não tem para onde correr. Infelizmente, o homem, hoje ele está colhendo o que ele plantou lá atrás. Mas observe que quando Adão comeu também do fruto, porque Satanás disse para Eva que eles não iam morrer. E realmente eles não morreram. Mas só que a morte que Deus estava falando era morte espiritual. Aleluia. Eles perderam a semelhança de Deus. Eles perderam a santidade de Deus, porque Deus é santo. E observe que quando os dois pecaram, tanto Adão como Eva, quando o casal pecou, o que eles fizeram? Eles se esconderam. Porque é isso que acontece. Quando a pessoa está em pecado, ela não quer estar na presença de Deus. Ela não consegue ficar na presença de Deus. O pecado afasta o homem de Deus. É por isso que muitos vão para a internet. É por isso que muitos irmãos ficam falando mal das igrejas, ficam falando mal dos pastores, porque estão em pecado, estão se escondendo, porque para estar na presença de Deus tem que estar purificado, tem que estar santificado, e muitos não querem. Observe esse membro da tua igreja, que frequenta a igreja. Se ele não vai na igreja, se ele só quer ficar em casa, é porque ele está se escondendo de Deus, é porque ele está se escondendo da palavra. Ele não consegue ter uma vida santa, uma vida que Deus quer para ele de santidade. O homem, quando começa a pecar, ele se esconde, ele não vai mais nos cultos, ele fica em casa, vendo televisão, passa o dia na internet para não ver a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes. Aleluia. Ela é penetrante, ela penetra, ela corta na divisão da alma e da medula. E muitos irmãos estão em pecado, muitos estão em erro, às vezes estão tendo adultério, às vezes estão aí contra a família, além da sua família, às vezes até com filhos aí, glória a Deus, e a sua esposa não sabe, o seu esposo não sabe, aleluia, mas Deus está vendo tudo, Deus está vendo tudo. Muitos deixam de cear. Por que deixam de cear? Porque eles não têm força, porque o pecado tira a força do homem, porque o pecado tira a força da mulher para levar uma vida santa, uma vida segundo a vontade de Deus, não dos homens. E muitos irmãos estão indo de mal a pior, estão abandonando a casa de oração, estão abandonando a presença de Deus para viver em pecado, para viver até mesmo ali em adultério e prostituição. Mas Deus está te vendo, vai chegar uma hora do dia do juízo, saiba disso. Você pode ficar pecando, você pode ficar se escondendo, mas vai chegar uma hora que Deus irá te trazer juízo. Tenha certeza disso. Quantos irmãos já estão sendo trazidos a juízo? Quantos já estão indo embora até prematuramente? Era para viver 70 anos, 80,
mas estou indo prematuramente com 50, 49, mas por quê? Estou em pecado. Às vezes estou dentro da igreja, às vezes em cima do altar, quando sai da igreja, vai camante para um motel, e às vezes até no motel, entra em óbito, morre lá na cama, fazendo o ato ilícito, o pecado, porque Deus, irmãos, Ele não tem culpado por inocente, Ele não divide a glória dele, Ele é santo, e a Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá, e quantos estão morrendo? Pastores estão morrendo, porque estão cometendo pecado, membros, obreiros estão morrendo. Irmãos, as coisas de Deus é muito sério. Não brinque com Deus, não brinque com a palavra. Você que fica aí fazendo o treta, coisa errada aí, fica mentindo. Às vezes prega, fala mal do pastor, diz que quando vai na igreja, o pastor só fala com ele. Claro, é a palavra dele que está falando contigo, porque tu está em pecado, tu não está levando as coisas de Deus a sério, tu é hipócrita, tu diz que crê em Deus, mas não crê de verdade, porque se tu cresce, tu abandonava o pecado, tu abandonava as coisas erradas, aquilo que entristece o Espírito de Deus, tu tem entristecido o Espírito Santo, te converte enquanto é dia, enquanto você tem vida, porque depois que vier a morte sobre o teu corpo, você não vai poder fazer nada, vai seguir o juízo, e o pior, você irá enfrentar o juízo de Deus, e o juízo de Deus não é para absolver ninguém, é para condenar, para lançar no lago de fogo, aonde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Então se converta, enquanto é dia, enquanto é tempo, porque Deus virá, aleluia, a teu encontro, irá requerer das tuas mãos as tuas obras. Então que esta palavra, ela fique gravada no teu coração, e a partir de hoje conserta a Deus, vai para a igreja, pede perdão para Deus, pede perdão para o Senhor, porque você tem blasfemado contra o Espírito de Deus, você tem falado mal da igreja, você tem falado mal da palavra de Deus. Então se converta enquanto é dia, aleluia, que fique na paz, que Deus abençoe os irmãos, ouvintes da palavra de Deus, os irmãos que são firmes, continuem firmes, porque Jesus, Ele vai abater a igreja em breve, em nome de Jesus Cristo. Fique na paz, amém, glória a Deus, aleluia, graças a Deus, louvado seja o nome